A paz do Senhor Jesus. Hoje temos mais uma mensagem vinda do coração de Deus. O tema da mensagem hoje é: por que preciso orar? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é espírito, então a única forma de nós falarmos com Deus é através da oração. Oração é a prece, é a súplica, é a conversa, é o diálogo que você vai ter com Deus. E é através da oração que você vai ter intimidade com Deus. O homem, ele precisa de Deus. E é na oração que nós buscamos forças em Deus. O homem precisa estar em comunhão, estar em contato com Deus para que ele possa ser forte, para que ele possa resistir o mal desse mundo, para que ele possa vencer todas as dificuldades. Não tem como um cristão viver longe da oração, não tem como um cristão ficar sem ter contato, sem ter intimidade com Deus. Ele precisa se alimentar na oração, né, para que Deus possa trabalhar na vida dele. Em Mateus 26:41 diz assim: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Então é somente buscando forças em Deus, na oração que nós fazemos, para que Deus nos fortaleça para resistir às tentações. A hora que você começa a orar, algumas coisas vão acontecer na sua vida. Quando você ora, Deus começa a agir a seu favor. Situações começam a mudar, mas você precisa ser sincero na sua oração, pois Deus conhece as nossas intenções. Não tem como nós escondermos de Deus tudo aquilo que passa nas nossas intenções, na nossa mente, não tem como. Então é necessário que você seja sincero, que você rasgue o seu coração diante de Deus, você se humilhe naquilo que você está precisando, naquilo que você quer que Deus te ajude. E quando você faz isso com um coração sincero, Deus começa a agir a seu favor. As situações começam a mudar ao seu redor, porque Deus, ele vai agir a seu favor. Em 1 Timóteo 2,8 diz assim: quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Então o próprio Deus pede que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós busquemos intimidade com Ele. Em todo tempo você precisa orar, durante o seu dia, em todo momento que você achar necessário, que você sentir vontade, você precisa falar com Deus. Você pode falar com Deus, porque é o diálogo que você vai ter com Ele. E é muito importante. Por que Deus não atende a minha oração? Às vezes você pode falar: puxa, mas eu já oro, eu já falo, eu já peço tanta coisa e Deus não ouve a minha oração. Queridos, há dois motivos pelo fato de Deus não atender a sua oração. Primeiro, pode ser um pecado oculto. Acaso você tem feito concertos com Deus? O pecado nos afasta de Deus. Você tem pedido perdão todos os dias, você tem pedido perdão quando você vê que você falhou, porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Então é necessário que todos os dias, ou à medida que você precisa, você fazer concertos com Deus, para que o seu pecado seja perdoado. Em Provérbios 28:13 diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Não há pecado no mundo, queridos, que Deus não perdoe. Basta que você se arrependa, basta que você peça perdão. Deus é justo, Ele é bondoso, Ele é fiel para perdoar os seus pecados e ter misericórdia e mudar o quadro da sua vida. Pode ser também um período, né, de provações que você está passando, né, onde você precisa passar por esse processo de Deus, né? Então pode ser esse período de provações que ainda Deus não está ouvindo a sua oração. Acaso você tem sido grato a Deus? Você agradece a Deus por tudo, até pelas provações? Porque Deus, Ele sempre trata conosco, Ele sempre quer nos ensinar a melhor forma de nós vivermos aqui na terra. Ele sempre nos coloca em provações para que Ele possa saber o que está no nosso coração, quais são as nossas intenções. Então, esse período de provação também é um período que Deus não atende às nossas orações. Mas, é claro, se eu passar por essas provações, se eu vencer essas provações, o Senhor
Senhor vai agir, o Senhor vai entregar as bênçãos que Ele tem para mim. Então é necessário você passar pelo processo de Deus para receber essas bênçãos. Então esses dois motivos, ou é um pecado oculto ou é provações, mas tudo tem uma saída, tudo tem uma resposta, tá? Você tem sido grato a Deus até mesmo pelas suas provações, porque se Deus te colocou em provações é porque Ele quer te dar coisas grandes, Ele quer fazer algo grande na sua vida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, isto é, o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Então não importa se você está numa prova, numa provação, num processo, mesmo assim seja agradecido a Deus e confie que logo o Senhor vai te dar as bênçãos, vai te dar a vitória naquilo que você tem clamado. Acaso você tem buscado mais intimidade com Deus? Ou a sua oração é repetitiva? É outra coisa que você precisa entender. Você tem conversado com Deus? Você tem orado? Ou você tem feito aquela oração repetitiva que não leva a lugar nenhum? Que muitas vezes você nem foca naquilo que está pensando e até mesmo acaba dormindo. Então é necessário que você busque intimidade com Deus, converse com Ele, tenha um diálogo saudável, isso vai te renovar, isso vai te fortalecer. E Mateus 6:7 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não, a sua oração tem que ser objetiva, declarada, sincera, para que Deus possa realmente analisar, conhecer as suas intenções, o seu coração, e aí Ele vai agir. Então você precisa ter essa intimidade com Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Você pode falar abertamente com Ele. Você pode ter intimidade com o seu Deus. Como devo orar? Em ocasiões de adoração em família ou adoração na igreja, existe um lugar para a oração em voz alta. Então, você pode orar em voz alta quando você está querendo fazer uma adoração junto com a sua família, ou até mesmo dentro da igreja, você está adorando, cultuando, glorificando a Deus. É necessário que você faça em voz alta, que é para o inferno todo ouvir que você realmente adora o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Ou quando então você precisa orar sobre uma pessoa, né? Você precisa impor a mão e orar sobre a vida daquela pessoa, você também pode fazer a oração em voz alta, porque é necessário que o inferno escute, é necessário que os que estão em volta escute, para que eles possam crer, para que eles possam também se aproximar de Deus. Mas nos momentos de pedidos pessoais com Deus, nós devemos orar em silêncio, é só em pensamento, porque só você e Deus, pois Ele escuta os seus pensamentos. Quando fazemos súplicas em voz alta, o diabo escuta e amarra os nossos pedidos. O diabo não consegue ler os nossos pensamentos, ele não consegue escutar os nossos pensamentos, mas Deus sim. Então, se você quiser fazer uma súplica, fazer um pedido, fazer algo, falar com Deus algo importante, um milagre que você quer de Deus, faça isso em pensamento, porque Deus, Ele sabe até o que você vai falar, antes mesmo que você fale. Então, faça a sua oração de petições somente em pensamento, para que Deus possa ouvir, e quando Deus ouvir e realizar a sua oração, você vai saber que realmente Deus tem ouvido o seu clamor, a sua oração, e Deus tem sido fiel. E a sua fé vai ser acrescentada, a sua fé vai aumentar, porque você vai ver que Deus está com você e que Deus tem ouvido a sua oração. Então aprenda isso, queridos. A oração, para você fazer um clamor, uma súplica, um pedido, a melhor é em silêncio, em pensamento somente. Mateus 6,6 nos diz: mas tudo, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então Deus, Ele vê os nossos pensamentos, Ele escuta e Ele pode atender o seu pedido, fazendo dessa forma. Ao contrário, que se você falar em voz alta, o inimigo pode amarrar e impedir essa bênção. Você precisa orar também em línguas e em todo o tempo, pois esse é o segredo das vitórias. Isso vai te edificar muito. É uma linha direta com Deus em todo o tempo.
Se você é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, aprenda a orar em línguas o tempo todo, porque muitas vezes nós nem sabemos o que falar, o que pedir na oração, ou até mesmo a gente pode até fazer uma coisa repetitiva, falando sempre a mesma coisa. Mas se você orar em línguas, o próprio Espírito Santo vai levar para Deus aquilo que você precisa. Em Romanos 8, 26 e 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, aprenda a orar em línguas, que isso vai ser muito edificante para você e você vai ter muito mais resposta de Deus. Não é quantidade, querido, que você precisa, é qualidade de oração. Então, não adianta você muito falar, você tem que ter qualidade na sua oração. Pode ser em línguas, pode ser em silêncio, mas é isso que importa. Em Mateus 21, 22, diz assim: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, o Senhor está nos ensinando aqui, através dessa mensagem, né? Que Ele, por que nós precisamos orar e que Ele ouve as nossas orações. E é necessário nós conhecermos essas verdades para que a gente possa, para que a nossa oração possa surtir efeito, para que a nossa oração possa ter resposta. Às vezes você está pedindo, está orando tanto e até hoje você não tem resposta de Deus. Mas aprenda agora essa forma, esse jeito de orar, para que você possa alcançar de Deus tudo aquilo que você tem clamado, tudo aquilo que você tem pedido. A oração de um justo faz muito efeito. E se você colocar tudo isso diante de Deus, fazer um concerto, orar em pensamento, orar em línguas, o Senhor vai ouvir a sua oração e o Senhor vai realizar o desejo do seu coração. Aprenda isso. Aprenda esse ensinamento que o Espírito Santo nos dá hoje. Para que você possa alcançar tudo aquilo que você tem clamado, tudo aquilo que você tem buscado em Deus. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer realizar os desejos do nosso coração. Mas muitas vezes nós precisamos aprender a fazer os pedidos. Nós precisamos aprender a orar. Precisamos, inclusive, aprender a crer. Crer que Deus está ouvindo, crer que Deus pode realizar o impossível em nossas vidas. Amém? Então, essa é a palavra que o Espírito Santo traz ao nosso coração no dia de hoje. Receba de Deus essa verdade e que daqui para frente você aprenda como orar, que você possa alcançar de Deus resposta de tudo aquilo que você tem pedido. Amém? O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu sou a pastora missionária Regina Grilenzoni. Inscreva-se no meu canal do YouTube para ouvir novas mensagens. Curta e compartilhe com os seus amigos. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Deus abençoe a todos.